É Notícia está de volta com o embaixador Jório Dauster. Embaixador, a gente estava falando da política externa do governo Lula, sua achar acertada na linha geral, mas eu queria ali descer aos detalhes, que dizem que é onde mora o O diabo, né? perigo também. O perigo também. O Brasil e a Turquia patrocinaram com o Irã um acordo para tentar limitar a quantidade de urânio que o Irã quer enriquecer. O Irã diz que faz isso com finalidade pacífica. O Brasil está avalizando essa versão. Opositores do Irã, como os Estados Unidos, dizem que o Brasil se comporta de maneira ingênua e quer, na verdade, aquela tecnologia, aquele enriquecimento do urânio para fabricar uma bomba nuclear. Nessa questão específica, o Brasil foi ingênuo ou atuou corretamente, na sua opinião? Eu tenho uma posição excêntrica. 90% de todas as pessoas que escrevem ou falam para a mídia têm uma posição contrária. Eu acho que o Brasil fez muito bem. Por quê? A questão é complexa e a gente pode começar pelo próprio Irã. Diga. Eu não tenho a menor dúvida que dentro do Irã existe muita gente querendo fazer a bomba. Sim. Sobretudo a Guarda Revolucionária Islâmica, que é extremista, com uma razão bastante forte. Quer dizer, eles moram num lugar que é um pouquinho complicado, tendo ao seu lado um Paquistão com bomba nuclear, tendo a Índia logo ali adiante e tendo Israel com a sua bomba que não admite ter. Muito bem. Não admite, mas tem, né? Tem, mas claramente tem. Então, é evidente que o Irã se sente acuado. Sim. Tem do outro lado esquerdo o Iraque, que foi uma experiência de uma invasão americana que não termina. Ou seja, eles têm motivos que nós aqui, para se preocupar, né? Inteiramente fora daquele mundo, nem podemos imaginar. Então, que há um risco enorme do Irã desenvolver um armamento nuclear, existe. Que há uma vontade dentro do país de que isso aconteça, é evidente que sim. Agora, eu tenho absoluta certeza também que haverá gente no Irã que acha que isso é uma loucura, que isso vai levar a um caminho de maior confrontação. Aí você acha que a ação brasileira pode fortalecer os moderados do Irã? Aí é que nós vamos discutir. O assunto que mais une o Irã é essa questão nuclear. Aquelas manifestações que foram feitas quando o Ahmadinejad foi eleito, violentas, o que faz com que você tenha até dúvidas sobre a validade do regime, a legalidade, se a eleição foi limpa ou não. São coisas que nós não podemos, como governo, opinar. Está lá. Ficou e valeu. Então, o que eu posso saber hoje é o seguinte: mesmo aqueles que iam para a rua contra o Ahmadinejad, e, portanto, gente mais arejada, que tem uma visão menos até islamizada do mundo, quer a bomba. Então, este assunto une os iranianos de uma forma que eu acho que não é nem útil para aqueles que temem esse controle dos extremistas. Agora, veja bem, Israel está também num governo de extremistas. Extrema-direita. De extrema-direita, numa posição muito agressiva, o que faz com que o Irã se sinta ainda menos seguro. Ora, diante de uma situação tão grave, e uma coisa é certa, o mundo não precisa de um Irã atomizado. Sim. Então, é do interesse geral, seu, meu, do Lula, de quem quer que seja, na América Latina ou no Polo, que não aconteça. Muito bem. O que você vê hoje é uma situação em que o interlocutor efetivo daquela região são os Estados Unidos da América. E que tomaram uma decisão, que isso ficou claríssimo, que com o Ahmadinejad não tem conversa. Então, é pau na moleira e a única solução é obrigá-lo a uma rendição. Eu não vejo a menor chance que isso aconteça. As rodadas de sanção são a quarta rodada agora. Essa é a quarta. As outras está virando um evento anual. Quer dizer, a ONU vai lá e faz uma coisinha, não sei o quê, até ridículo. Bom, então, se surge uma janela de oportunidade para uma negociação, isso aí é muito, quer dizer, quem tem experiência, mas até da vida de todo dia, você precisa salvar a sua face política. Você não vai fazer exatamente o que seria uma rendição, chegar a perdão. Se alguém se oferece para ser o intermediador, nem que precisa ser o maior do mundo, pode ser aquele momento que o sujeito joga ali. Algumas facções dentro do governo iraniano estariam interessadas em fazer aquilo. Ou seja, a política do porrete dos Estados Unidos não deu resultado. Não deu. Então, se você oferece, e se você dissesse, bom, mas o Brasil é um ingênuo, chega lá de idiota, não tem ingênuo, o Celso Amorim não é ingênuo,
E ali no governo... O Lula não tem nada de ingênuo ninguém também. É bobo ali. Todo mundo sabe as limitações e viu também uma oportunidade do Brasil poder ter um protagonismo maior, o que é perfeitamente válido e necessário. A gente não tem que ficar sentado esperando o mundo passar. O Brasil essa crítica, o Brasil não tem tamanho para tentar intermediar uma questão dela, é um país que... Eu quero voltar a isso depois, mas só para terminar um pouquinho essa questão do Irã. Ora, se você usa a tese da ingenuidade, da inocência, você precisa fazer um exercício mental meio complicado, que é achar que também o turco é um outro idiota. Entendeu? Também ingênuo. Olha, ele mora ali, ele está na zona do agrião, ele convive, e a Turquia também é um poder médio crescente naquela região. E que até então tinha relações cordiais com Israel. E que as vem rompendo, está ameaçando até ter um rompimento total. Então nós temos agora a fazer uma teoria que há dois chefes de Estado de países que não são irrelevantes, que são igualmente ingênuos. Aí já fica esse argumento da ingenuidade, é difícil de ser defendido. Então, ali foi um momento em que dois países viram que podiam oferecer uma chance. A efetividade desse movimento só depende, na verdade, da relação de forças dentro do Irã. Quer dizer, não há nenhuma garantia de que vai dar certo. Agora, eu tenho certeza que só com sanções não vai dar certo. Já mostrou que o resultado é negativo, né? Sempre foi, em todos os lugares. Quer dizer, se um país eco, como é a Coreia do Norte, pobre, quase miserável, consegue desenvolver um artefato nuclear, cercado também de todo mundo, o Irã faz isso com 10 vezes maior facilidade. O Brasil, se quiser, em um ano, se quiser botar dinheiro, o Brasil tem uma bomba atômica. Mas ele tem até melhor do que o Irã. O Irã fará isso, fica mais caro. Você tem que comprar mais gente, mas o mundo é todo corrupto, as pessoas vão levar o material que ele precisa levar. Ou seja, eu acho que isso estimula. Então, o que tinha havido era uma janela de oportunidade que teria que ser explorada. O seguinte, aqui está a sanção que eu aplicarei dentro de 6 meses se as negociações com a Agência Internacional de Energia Atômica, a partir desta abertura, não funcionarem. Não era mais simples? Concordo com o senhor. Pronto. Qual a sua opinião sobre o Barack Obama nesse episódio? O Barack Obama assumiu, fez um aceno para o mundo islâmico, inclusive para o Ahmadinejad, ganhou um prêmio Nobel da Paz, mandou uma carta para o presidente Lula, estimulou o presidente Lula a ir lá tentar o acordo. Depois, quando houve lá o acordo, puxou o freio de mão, a Hillary Clinton entrou e aprovaram lá, os Estados Unidos aprovaram no Conselho de Segurança da ONU as sanções. O que aconteceu com o Barack Obama aí? Ele está... Eu acho que ali é o seguinte, primeiro, até há dois, os fenômenos obviamente são interligados, mas há um que é a da secretária de Estado. Ela vinha negociando com grande dificuldade, há meses, essa nova rodada de sanções com China e com a Rússia. Estava muito perto de conseguir o resultado, com toda a dificuldade e com um abrandamento espetacular. As posições iniciais, não só dela, mas a Europa um pouco segue, eram muito mais rígidas e foram cedendo, mas numa negociação extraordinariamente complexa. Note bem, uma negociação que supostamente foi conduzida por 6 países, os 5 que têm veto e a Alemanha. Os outros membros do Conselho de Segurança... foram juntos ali... Zero. O Brasil, o México, o Líbano, a própria Turquia, ninguém nem perguntou o que queria. A negociação é feita como se você não existisse. Isso sempre aconteceu, porque o mundo é um mundo desse e o poder está nos membros permanentes com quem eles queiram chamar. Agora, só acha que só isso, o Brasil não estava a par disso. Ela negociou com grande dificuldade e vinha... A coisa acelerou no final, ela ficou com medo, ela que não vem tendo grandes êxitos em política externa, que aquele trabalho de meses pudesse ser desfeito ali. Então havia um problema de um time que a gente até não conhecia direito. Sabia que havia um esforço, mas não estava acompanhando a negociação. Agora, o Obama, propriamente dito, ele em junho do ano passado fez aquele discurso na Universidade do Cairo, extraordinário, falando no Estado palestino, falando que ia acabar com os assentamentos
de Israel, etc. e tal, nada Jerusalém daquilo Oriental, aquela coisa toda. Nada daquilo foi feito. Quer dizer, houve, na verdade, um agravamento, a própria situação do Iraque não se resolve, a saída do Iraque não parece ser uma coisa possível. Do Afeganistão também. Do Afeganistão, 30 mil tropas a mais e nada sai dali. Ou seja, em política externa, e a situação com Israel se tornando muito complexa. Quer dizer, aí os gestos eram, na hora que chega o negociador especial, a uma declaração de um novo assentamento no dia que o cara chega. Quer dizer, é para humilhar mesmo. Então, ali uma reação enorme. O que acontece com Obama? Obama concentrou política externa, nada de muito um acerto com a Rússia, etc. e tal, que tem outros preços ali, outros custos, mas muito bem. Em termos de política, ele tem que jogar todas as suas fichas no Congresso para obter o plano de saúde e vinha depois a negociação essa dos bancos. Onde o lobby de Israel atua com a maior virulência e tem o maior poder? Lobby financeiro. No Congresso americano. Congresso americano. No Congresso americano. Então ali houve uma troca evidente. Ele não podia acrescentar um elemento adicional de tensão. Eu recuo na minha política externa para essas duas bandeiras da política interna aqui. Naquela área específica, que é uma área onde o lobby de Israel é extraordinariamente ativo. Então, eu acho que essas situações políticas evoluem com grande rapidez. Isso acha que em 2012 tem eleição nos Estados Unidos? Acho que se o Obama obtiver uma reeleição, ele pode ficar menos dependente aí, dos conservadores ou vai continuar nessa toada? Não, você vê que ele agora está ameaçado. Quer dizer, os republicanos, inclusive, tem aquele Tea Party, você que estava lá, acompanhou muito essas coisas, é incrível como essa gente vem agora com uma mensagem ainda mais extremada. E o Obama, acusado de socialista, imagine, ele não estava se sentindo muita vontade. Então, em política externa, ele não obteve nenhuma declarações também de contato com a América Latina, mais uma vez foram para o brejo e ninguém nem sabe qual é o destino de alguma coisa. A própria Colômbia é capaz de mudar agora com o Juan Manuel Santos, porque não há nenhuma mensagem. Uma conversa mesmo, uma mensagem, não acontece nada. Nova. Então o Brasil também ficar para fazer um voto tipo México, ou seja, na véspera, toma nota das sanções por uma agência internacional de notícias, e vota no dia seguinte? Um papelão, né? Isso é melhor do que tentar alguma coisa, aparecer, colocar, levar um projeto de negociação? O senhor está pessimista, então, em relação à capacidade de o Obama significar alguma coisa diferente na política externa americana? Mesmo reeleito? Não, eu acho que ele poderá ter chance se ele... porque ele conseguiu 2 vitórias até inesperadas, com um custo imenso, fazendo concessões, mas na área de saúde e agora na área bancária, muito aquém daquilo que se podia querer, desejar, mas são vitórias importantes. Agora, ele não está politicamente soberano. Então, essa eleição vai ser muito importante. Se ele conseguir passar bem por aí, eu acho que agora ele fica com mais espaço para poder voltar ao internacional. Mas o internacional, hoje, volta a ser refém do espírito guerreiro. Quer dizer, como é que você sai? Todos os grandes generais temem as intervenções porque o ataque inicial é fácil, a saída que é mais complicado. É impossível. Então, eles não estão conseguindo sair do Iraque e estão se metendo num atoleiro afegão onde Inglaterra e Rússia já deixaram... de 20 anos no Afeganistão. De mais 20 anos. E pode isso. 90 mil tropas, aumentando o número de outra vez. Quer dizer, desde 2001 estão lá. Então, e aí todos aqueles elementos que estão no complexo da Islã e Ocidente ficam reforçados, porque acaba sendo pelo menos utilizado pelos extremistas do Islã como uma prova de que o imperialismo só tem resposta bélica. Na questão palestina especificamente, o Brasil já deu demonstrações de que tem interesse em participar de mediações nessa questão. Só tem alguma esperança de que o Brasil consiga algum sucesso nessa área, ainda mais depois dessa coisa do Irã? Acho que Israel vai ser totalmente refratário a uma participação brasileira ou não? Existe essa discussão. Quer dizer, qual é o poder que você tem no mundo? Sim.
O poder do mundo não é de fazer sozinho as coisas. Os Estados Unidos não conseguem fazer. E são a maior potência, disparadamente militar, etc. Tal, não tem comparação. O que a China faz? A China até fica quietinha. Ela procura ter um perfil baixo, porque ela, que é uma potência econômica hoje, ela sabe que ela não dispõe dos instrumentos de poder fazer posições. Então ela está defendendo o espacinho dela ali, a boa negociação com Taiwan. Ela não faz aventuras distantes. Aí ela vem mais por razões econômicas para a África, ela vai fazendo um jogo muito cauteloso. Então, é evidente que um país com as dimensões do Brasil tem tudo para estar lá fora. Sim. Mas não pode ter a esperança de que ele vai ser o condutor. Agora, a Noruega não se ofereceu para ser Oslo. Às vezes você só quer um lugar onde as pessoas podem se reunir sem dizer que é no Camp David, que foi por convocação do Obama que eles se apresentaram. Então, essas coisas precisam ser entendidas. Você, às vezes, você apenas oferece uma saída politicamente confortável, você vira aquele que pode levar um recado daqui para lá. Quantos países podem sair de uma conversa com o representante palestino e a Israel no dia seguinte? Você contará nos dedos. Poucos, né? Então, o Brasil tem este espaço, tem essa capacidade. E nós temos algumas pessoas que têm, eu repito, é o famoso complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, que acham que o Brasil é um incompetente, é um megalômano, que é um paiseco vagabundo. Quer dizer, eu sou absolutamente contrário a isso. Embaixador, você acha factível que o presidente Lula, que vai deixar o mandato no final do ano, possa ter algum cargo de relevo nesses organismos internacionais, como secretário-geral da ONU, Banco Mundial, FAO? Nem é do feitio dele. Ele não consegue sentar na cadeira há 10 dias para ficar cuidando de coisas administrativas que você precisa fazer nas Nações Unidas. Sair correndo para aqui e para lá. Não tem o perfil, eu acho que não é o feitio dele. Seria um péssimo secretário-geral e ele sabe disso melhor do que eu e você. Embaixador, como é que o senhor vê a questão cubana? O senhor acha que é uma ditadura Cuba? Como que o senhor avalia o argumento cubano de que o bloqueio dificulta muito uma abertura política na ilha? Exatamente, nós estamos falando de sanção. Sim. Se você não conseguiu quebrar uma ilhota, que fica a algumas dezenas de milhas... Há 50 anos quase a sanção, não é isso? 61, parece. Se você não quebra uma pequena ilha... A 70 milhas da Flórida. O que você fez foi o contrário. Você reforça na população esse sentimento de indignação. Porque todos os políticos, sobretudo quando tem regimes autoritários, a coisa que eles mais precisam é do inimigo externo. Porque o inimigo interno fica complicado. Se você tem todo o poder, claro, você vai atribuir a quê? O aumento da pressão, as prisões. Você precisa do inimigo externo. Os Estados Unidos ofereceram isto, entendeu? Durante 50 anos. Se eles tivessem retirado, o Fidel já não estava nem por lá. E a sua opinião sobre o Hugo Chávez da Venezuela? Você acha que ele está trilhando um caminho ditatorial ou não? Há exagero também nas críticas ao Chávez? Eu acho o seguinte. Primeiro, a gente tem que olhar para trás. As oligarquias da América Latina fizeram com esse continente barbaridades incríveis durante séculos. Mas até recentemente, eu, como diplomata na Europa, eu fiz algumas estações de esqui. Eu me lembro que havia momentos em que os venezuelanos desciam assim, tomavam, que agora é coisa de russo, tomavam os maiores assentos de esqui com casacos de pele que iam no chão. Uma ostentação, mas isto foi a Venezuela durante décadas e décadas. E você importava alface. Embaixador... Um dia aparece um Chávez. Embaixador, me dá licença um minutinho, nós vamos voltar a falar do Hugo Chávez no próximo bloco. A notícia volta daqui a pouco com o embaixador Jólio Dalstro.